Graça e paz, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Se coloca de pé nessa noite. Você que está aí assistindo a live na sua casa, você separou esse momento especial para estar na presença do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele nos deu um dia abençoado, creio que todo mundo trabalhou. E Deus nos permitiu estar aqui hoje para glorificar o nome dEle em espírito e em verdade. Então que nessa noite você possa louvar o nome do Senhor Jesus, agradecer por tudo que Ele tem feito na sua vida, os seus familiares, que tem te guardado, te protegido de todo o mal. Feche seus olhos nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Se sinta à vontade na casa de Deus. Porque aqui é o melhor lugar para se estar. Porque nós conectamos ao Senhor Jesus. Pai, neste momento, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos encher com a Tua presença nessa noite. Que o Senhor possa, Deus, guiar os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Pai. Que possamos, Deus, estar sempre no centro da Tua vontade, Pai. Porque nós sabemos, Senhor Jesus, que a Sua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor nos enche com a Tua presença nessa noite. E que possamos Te adorar, Senhor Jesus, de todo o coração. Que o Senhor fica conosco, Pai, aqui neste momento. Em nome de Jesus. Eu quero ler um versículo com vocês aqui em João 4, 24. Que fala: Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui na palavra do Senhor, Ele nos deixa bem claro que Deus, Ele é Espírito. E que você possa andar sempre em espírito e sempre em verdade. Que a verdade esteja sempre no seu coração, nas suas atitudes. Que você possa sempre obedecer a palavra do Senhor Jesus, praticar a palavra de Deus em espírito e em verdade. Então que nessa noite nós possamos louvar o nome do Senhor Jesus. Levanta suas mãos, coloca a mão no seu coração, sinta-se à vontade na casa de Deus, porque é aqui que nós nos sentimos muito bem. Não há outro lugar melhor do que estar em Tua casa, Deus. Obrigada, Senhor Jesus. A Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. Louvo o nome do
Senhor Jesus. Sinta-se à vontade na presença de Deus nessa noite. Se derrame na presença do Senhor Jesus. A teus pés estou, pra render tudo o que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi. De todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu me rendo a ti, Jesus. Pois não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Pois não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Glória a Deus, continue adorando, continue buscando em espírito e em verdade. Aleluia. Bater na porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou.
me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Queima esse lugar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Tenho fogo cerrado no meu peito, tenho fogo cerrado no meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Fogo cerrado no meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Queima esse lugar. La 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 la. Louve o Senhor Jesus. Eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor, Senhor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Queima esse lugar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Queima esse lugar. Glória a Deus, aleluias. Deixa Deus queimar o seu coração de amor, de alegria nessa noite. Amém? Prepara agora o dízimo e a oferta. Prepara o seu melhor para o Senhor Jesus nessa noite, porque eu creio que Deus tem abençoado abundantemente a vida de cada um que está aqui nessa noite. Então nós devemos demonstrar ainda mais o nosso amor por Deus através dos dízimos e da oferta. Então saia do seu lugar nessa noite, venha aqui entregar com alegria, com amor para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias.
Glória a Deus. Estende as suas mãos para cá, vamos abençoar. Pai, nessa noite, Senhor Jesus, eu louvo a Deus, Pai, pela vida de cada um dos irmãos, Pai, que ofertou, que dizimou na tua casa, Pai. Que o Senhor venha abençoá-los, Pai, abundantemente, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor tem suprido, Pai, todas as necessidades. Que o Senhor abençoa, Pai, também as pessoas que não puderam trazer, mas o Senhor conhece, Pai, o coração de cada um. E que o Senhor venha abençoá-los, Pai, grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem criança nessa noite? Quero convidar aqui as crianças. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar. Eclesiastes 3, primeiro 2. Glória a Deus. Pai, eu te louvo, Senhor Jesus, pela vida dos teus filhos, Pai, essas crianças lindas e abençoadas do Senhor, porque eu sei, Pai, que da boca deles sai o perfeito louvor, sai a perfeita adoração, e tudo que eles têm aprendido, Pai, na salinha com os professores, Pai, eles têm colocado em prática, Senhor Jesus, e que o Senhor venha abençoá-los, Pai, grandemente, que eles possam sempre, Pai, falar do teu amor e expressar, Pai, o teu amor, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Nessa noite, prepara o seu coração ainda mais para você receber a palavra do Senhor Jesus. É a palavra que nos sustenta, que nos edifica, que nos torna forte todos os dias, né? Porque o Senhor, Ele sempre tem nos abençoado. Então que nessa noite você possa ser abençoado pela palavra de Deus. Nesta noite eu quero convidar aqui o Mateus, que ele está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Creio que Deus vai falar no coração de cada um de vocês nessa noite. Amém, glória a Deus. Pode sentar, irmãos, à vontade. Aleluia. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus, que orar é bom demais. É muito bom falar com o nosso Pai. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu és santo. Tu és o Deus maravilhoso, o Deus que reina nos céus e na terra. Reina em todo o universo, Deus. Tu és o único. E nós estamos aqui, Pai, não apenas como um ritual, como uma rotina que nós seguimos dia a dia, semana após semana. Mas que hoje, Pai, venha ser um momento em que nós dedicamos ao Senhor, nós separamos ao Senhor, nós cultuamos ao Senhor. Sabemos que só Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. E nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos Te adorar, nós queremos render graças ao Teu santo nome. Tu és o único Deus. Venha falar com nossos corações essa noite. E que nós possamos sair daqui, Pai, transformados. Que nós possamos sair daqui com um novo entendimento. Que nós possamos sair daqui, Pai, realmente tocado pela Tua presença. É o que nós desejamos, é o que nós ansiamos, Pai, é a Tua presença. Nada mais importa, Deus, somente a Tua presença é o suficiente neste lugar. Usa, Pai, eu como Teu servo, como instrumento, como ferramenta nas Tuas mãos. Que não venha ser eu, mas que venha ser o Senhor.
Eis-me aqui, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A palavra de hoje que nós vamos falar vai ser sobre em outro lugar eu não sei mais viver. Quantos aqui já foram do mundo antes de se converter? Tiveram a chance de antes de conhecer a Cristo? Ou quantas pessoas aqui já nasceram no meio cristão e não conhecem o mundo, mas conhecem o mundo por meio de outras pessoas? Valeu. Quantos aqui conhecem? Aqui, ó. Eu conheço, bem conhecido. E essa palavra, ela nasceu de uma devocional que eu fiz semana passada, que a palavra do Senhor me tocou muito. Eu chorei no meu quarto, me derramei aos prantos na presença de Deus, porque essa palavra ministrou muito ao meu coração sobre ver o amor de Deus por nós. Pessoas que não mereciam total atenção, não mereciam ser perdoado, porque nós somos pecadores, não merecíamos nada disso que o Senhor nos deu. Mas Ele nos deu, foi a graça que nos alcançou. E é incrível ver como Cristo, que vivia no céu, tinha tudo de bom, desceu para a terra, se tornou homem, sofreu, foi crucificado e morreu em nosso lugar. Ele levou sobre si todas as nossas dores e todos os nossos pecados. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Vamos ler lá em Isaías 30. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece quando a gente se ausenta da presença de Deus. Aleluia. Isaías 30. Quantos aqui já tiveram, acredito, não sei se todos já tiveram, mas quantos aqui já tiveram alguma perda na sua vida? Perdeu algum ente querido, alguém próximo? Vocês lembram da dor do luto? Vocês sabem como que é, né? Aquele vazio, aquela incapacidade que nós sentimos quando perdemos alguém que a gente ama. A gente se sente totalmente incapaz. A gente vê que a gente não tem força para a morte, a gente não consegue impedir ela. E o luto, ele deixa um vazio dentro de nós, porque aquela pessoa acaba saindo do nosso convívio. Ela não fica mais perto da gente, ela não vai estar todo dia falando com a gente, ou ligando, mandando mensagem, ou a gente não vai estar mais vendo ela. Simplesmente fica um espaço vazio. Mas a gente começa com o tempo a conviver com a dor. O luto, ele permanece, mas a gente aprende a viver com a dor. Ainda está lá, a gente sente quando a gente relembra as memórias antigas, mas o luto ainda permanece. E em Isaías 30, no versículo 8, do versículo 8 ao 18, que nós vamos ler, vai falar de um povo totalmente rebelde. Um povo que totalmente abandonou a presença de Deus. E quando eu estava lendo, eu imaginei que naquele momento se instalou um luto nas pessoas. Elas ficaram longe da presença de Deus e um vazio se instalou. Mas elas aprenderam a conviver no luto. Elas aprenderam a simplesmente, tô nem aí, Deus, eu não te quero mais. Foi isso que aconteceu. E começa a dizer assim, a partir do verso 8. Agora vá, escreva isto numa tábua para eles. Registre num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo dos Santos. Por enquanto, vamos ler só até aqui o verso 11. Aqui do versículo 8, o Senhor está instruindo o profeta, né, a registrar tudo isso. A gente vê que o povo de Deus foi um povo, no Velho Testamento, que dá raiva, gente. Que viu tanto que o povo foi incrédulo com Deus.
povo de Israel é conhecido por apenas adorar um Deus, que é o Deus de Israel, mas ele foi um povo muito idólatra. Foi um povo que adorava outros deuses muito fácil, era muito convencido. E aqui a Bíblia está falando de um povo rebelde, que são filhos mentirosos. E mais para frente a gente vê que eles falam assim, dizem aos videntes que não tenham mais visões e digam aos profetas para que não revelem o que é certo. Simplesmente quando a gente decide abandonar Deus e aquele luto que eu acabei de comentar com vocês se instala em nós, a gente não quer ouvir, a gente não quer ver, a gente não quer nem que a pessoa fale perto da gente. Simplesmente a gente quer esquecer que Deus existe. Isso é triste porque imaginar que desde a criação Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele, um relacionamento diário, constante o tempo todo. Isso se perdeu a partir do momento em que o homem pecou contra Deus. E mesmo Deus fazendo de tudo, levantando profetas, levantando juízes, as pessoas ainda não queriam ter um relacionamento com Deus. Engraçado que o povo queria rejeitar Deus, eles não queriam de fato ser confrontados com a verdade. A Bíblia ela fala em João 14 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Por quê? Porque a verdade ela liberta, a verdade ela confronta. Ela te tira de uma zona de conforto que o pecado construiu. Que o pecado diz para você que é bom, que é favorável, todo mundo faz, você pode fazer também. E Deus vem para falar, não, isso não é bom, isso não é favorável. Isso não é correto. Deus vem para te confrontar. Mas o povo não queria ser confrontado. O povo queria viver o quê? Na escassez, na distância de Deus. Queriam aprender a conviver com o luto. Quando eu penso um pouquinho sobre o luto, a partir do que eu comentei, eu também penso que existem aquelas pessoas que aprendem a superar o luto, sabem que esse luto aconteceu, mas aquele luto não afeta mais. Esses às vezes são pessoas que sabem que se distanciaram de Deus, sabem o vazio que gera, sabem o vazio que Deus deixa quando a gente se distancia dele, mas elas aprendem a superar esse vazio e se voltam para Deus. Não foi o caso desse povo aqui, não. Esse povo aqui foi totalmente rebelde. E a palavra continua dizendo assim, lá no versículo 12 e o 13, vamos dar uma lida aqui. Diz assim, por isso diz o Santo de Israel, o Senhor está falando. Como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos. Este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Quando acontece esse distanciamento do homem de Deus, a gente vê que se constrói um muro, mas um muro muito defeituoso, um muro muito feio, muito rachado, um muro cheio de falhas que ele não tem estrutura. Você já ouviu alguém falar, ou você já teve a oportunidade de contratar um pedreiro que não fez um trabalho bem feito? E aí você trisca naquele muro e aquele muro, ao invés de estar estável, ele faz balançar. Parece que vai mais cair do que ficar em pé. É isso que acontece quando a gente se distancia de Deus. A gente levanta um muro que nos separa da presença do Senhor. Como a gente parou no versículo 13, vamos só dar uma abridinha lá rapidinho em Gênesis 3, do versículo 1 ao 19. A gente vai ver um pouco sobre a queda do homem e vamos tentar trazer isso no que a Bíblia fala quando acontece esse distanciamento, quando esse muro é levantado. Gênesis 3, vai ser do versículo 1 ao 19, que nós vamos dar uma lida. Nesse momento eu quero que, quando você estiver lendo, você imagine como é que foi a situação, como é que foi a cena. Quem assistiu a novela de Gênesis vai conseguir imaginar mais fácil. Eu não assisti, então eu não sei. Mas usem a criatividade de vocês na hora de estar lendo aqui a palavra do Senhor. E começa dizendo assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer de todos os frutos,
ou de todo fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira e se cobriram. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E eles responderam, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, o qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui nós vemos a queda do homem. O que aconteceu? Eva foi enganada pela mulher, Eva foi enganada pela serpente, que passou um engano para o seu marido, que acabou também comendo do fruto. E ambos pecaram porque descobriram que estavam nus. É incrível como a gente vê o poder de persuasão do inimigo. Como ele consegue enganar e vender a gente muito fácil. E o engraçado é que Deus chega e pergunta para o homem, porque você comeu do fruto que eu te proibi. Porque Deus falou para o homem não ter que comer o fruto. E o homem faz o quê? Ele perdoa, pede perdão para Deus, Senhor, me perdoa. Não. Ele simplesmente fala, foi a mulher. Aí a mulher chega e fala, não, foi a serpente. E a serpente, a coitada, não tinha quem jogar a culpa. Simplesmente teve o seu castigo. Mas o que eu quero que vocês vejam é que você vê que ninguém quis se arrepender. Talvez ali tinha uma oportunidade clara do Senhor simplesmente perdoar o ser humano e a gente poder viver em santidade novamente com Deus. Mas não foi o caso. Aconteceu o quê? Cegueira. Aconteceu o quê? Eles quiseram ficar surdos. Eles quiseram ter sim um conhecimento que Deus tinha do bem e do mal. Eles quiseram sim ser iguais a Deus. Mas é claro que a consequência disso foi a morte. A consequência disso foi o distanciamento do homem em Deus. E o que a gente vê no decorrer da história, desde Gênesis até os dias atuais, é que o homem, de alguma forma, tenta buscar um relacionamento com Deus, tenta de novo reconectar aquilo que foi quebrado. E a única maneira de se reconectar ao que foi quebrado é por meio de Jesus, é por meio do Espírito Santo.
Mas na época isso era mais difícil. O Espírito Santo não podia habitar em nós, porque, aliás, nós não estávamos limpos, nós estávamos sujos. Ainda somos sujos, mas o Senhor, Ele nos purifica. O Senhor, com o seu sangue derramado naquela cruz, nos limpa. Mas a gente vê que um homem construiu um muro entre Deus e Ele. Simplesmente, aqui não está a cruz, mas eu aprendi que a cruz, aquele sinal de cruz que tem, que antigamente a ligação era do homem e Deus. Então veio o pecado e selou tudo. E simplesmente ali se encerrou a conexão. E quando o homem tentava se conectar com Deus de novo, não tinha como, porque tinha o quê? Esse negócio que fica aqui no meio, ó, não sei da cruz. Impedia, era o pecado. Mas Cristo veio, morreu, e aquele bloqueio foi quebrado por meio de sua morte. Mas o homem sim construiu muros. E construiu porque ele não quis pedir perdão. É tão simples, gente, pedir perdão. É tão fácil você falar para o seu irmão assim, eu te perdoo. Ou falar para Deus, Deus me perdoa. Se arrepender é muito fácil. É só você reconhecer o seu erro, não praticar mais e seguir em frente. Mas o homem não queria seguir em frente. Convido vocês de novo a voltar lá para Isaías 30. Isaías 30, nós paramos no 13. Vamos ler apenas o 14, por enquanto, até chegar ao 18. Quem chegou lá, a palavra diz assim: Ele fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmilhagado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasa de uma lareira ou para tirar água de cisternas. Vamos abrir só lá em Jeremias. Cadê? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Jeremias, lá no capítulo 2. Jeremias é o próximo capítulo aí de Isaías. Está bem do lado. Vamos só ler os versos 11 e o 13. Jeremias 2, verso 11 e 13. Só os dois. O 11 diz assim: Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. E o 13 diz o seguinte: O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Lá no 14, quando a gente acabou de ler de Isaías 30, diz bem assim no finalzinho. Cadê? No verso B. Não se achará um caco que sirva para pegar brasa de uma lareira ou para tirar água de cisternas. Simplesmente o que acontece quando a gente se distancia de Deus? A gente se torna quebrados. Já viu um copo quebrado? Ele não segura água. Você pode botar o que for, ele vai vazar. E ainda se brincar, tu bebe um pouco de caco de vidro ainda. Se tu der, muita sorte. Mas é o que acontece com a gente quando se distancia de Deus. A gente não retém água. A gente tenta reter, a gente tenta de alguma forma se preencher, mas esse preenchimento não acontece. Por quê? Porque estamos quebrados. Porque estamos distantes de Deus. Não há o que reter. Você não tem como reter prazeres como bebida. Pode até tentar, mas não vai durar por muito tempo. A tristeza volta e a ressaca vem no outro dia. Você pode tentar, por exemplo, roubar alguma coisa de alguma pessoa, algo precioso. Você vai ficar até feliz, mas lá no fundo você vai se sentir culpado, porque você roubou algo de alguém que trabalhou, suou para ganhar aquele bem, e você não fez nada, você só pegou para você. Então você pode tentar de tudo, todos os prazeres do mundo, mas você não vai conseguir preencher o vazio que Deus deixou. Você se trincou. Você simplesmente abriu brecha para que o vazio pudesse se instalar. No versículo 15 de Isaías 30 diz assim: Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel:
No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. A gente não quis. Você já viu quantas pessoas ignorantes tem aí no mundo que já tiveram a chance de estar no Santo dos Santos, conhecer a Deus de pertinho, viver uma experiência, ser batizado pelo Espírito Santo, sabe, ter uma vida que você olhava para aquela pessoa e falava, uau. E agora tu fala, uau. Quem diria que ela se desviaria? E ela simplesmente não sente falta. Para ela, aquilo lá foi águas passadas. E muitas dessas pessoas desistem de Deus, desistem de seguir uma vida de intimidade com Deus, porque foram magoadas. Gente, pessoas são falhas. Se a gente passar a olhar para ser humano, a gente não permanece firme na igreja, não. Porque o que tem de falha não é pouca. Cada um tem sua falha. Cada um tem seu defeito. Mas se a gente começar a somente reparar nas pessoas e não em Deus, que deve ser o único que você deve reparar, a gente simplesmente se desvia. A gente se afasta. E a única maneira da gente voltar é no arrependimento. É no descanso no Senhor que tem a salvação. Não é à toa que Cristo veio, porque, aliás, o homem pecou, e por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Mas por meio de um que morreu por nós, nós estamos no Santo dos Santos. Nós estamos tendo a oportunidade de viver com Ele. O versículo continua dizendo, do 16 ao 17. Vamos lá, continuar lendo. E a gente vai ver um pouquinho o que acontece quando a gente foge da presença de Deus. Vocês disseram, não. Nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram, e fugiram, quer dizer. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Quando a gente decide fugir da presença de Deus, é isso que acontece. Você quer pegar a coisa mais veloz para tentar não voltar para Deus. Você simplesmente não quer dizer para Deus que você errou, você simplesmente não quer dizer para Deus que você está arrependido, você quer fugir. E quanto mais você foge, quanto mais você corre, mais serão velozes os seus inimigos. Mais serão velozes as consequências que estão por vir. E essa consequência, gente, é horrível. Eu já tive um momento em que eu, sim, distanciei da presença de Deus, cresci no Evangelho, mas passei algumas semanas longe da presença de Deus, e eu sei o quanto é terrível, o quanto a gente sente a gente se sente tão gelado, a gente se sente tão inútil, tão incapaz, sabe? É como se tudo que na sua volta que tivesse, a gente não conseguisse realmente preencher o que Deus consegue preencher. E as consequências de fugir são essas. Ameaças virão. Inimigos virão. Talvez, não sei, consequências pode ser perder um emprego, perder alguém próximo de você. Porque, aliás, tudo isso, tudo que nós tomamos, tudo que nós decidimos, o famoso DDD, decisões decidem destino, acaba decidindo a sua consequência. Se você se distancia de Deus, você está dando brecha para o mal. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. O mal é simplesmente não fazer aquilo que é correto. O pecado é a consequência disso. O pecado é a consequência da existência do mal. E quando a gente peca, é porque a gente não está tomando o caminho que Deus pediu. A gente está indo para um caminho que eu quero. Tipo, não, eu decidi que esse caminho é melhor. Esse caminho não existe, mas eu acabei de criar esse caminho para mim. Eu não quero te obedecer, Deus. E é isso que acontece. As consequências vão vir. O mal vai se instalar. O pecado vai continuar habitando no meio de nós. Lá em 2 Crônicas, você não precisa abrir não, mas eu vou comentar a história por cima. Em 2 Crônicas, no capítulo 18, no versículo 1 ao 22, vai falar sobre o rei Acabe e Josafá. Quando Josafá foi até Israel, e Acabe queria lutar em uma guerra, e Josafá
queria entrar nessa guerra somente se o Senhor respondesse. Somente se o Senhor falasse, vai, eu sou contigo, você vai vencer. Mas toda vez que o Acabe chamava os seus profetas, e eram 400 profetas, gente, 400 profetas, e tudo falava a mesma coisa, pode ir, a vitória é sua. Mas Josafá, com o pé atrás, um cara que tinha um relacionamento com Deus, porque Acabe não era um rei muito bom, Israel sofreu na mão de Acabe, hein? Isso a gente conhece bem a história de Jezabel, hein? A esposa dele. Mas Josafá, ele tinha uma intimidade e ele queria saber sim a opinião de Deus. E havia apenas um profeta que não falava coisas boas para Acabe. Eu acho que é Miqueias. Eu esqueci o nome dele. Posso abrir aqui rapidinho, gente, só para me ver. Eu sou ruim de nome. 2 Crônicas 18. É Micaías, na verdade, o nome do profeta. E Micaías também falou a mesma coisa que os outros 400 falaram. Pode ir. Pode ir que a vitória é sua. E Micaías mais para frente, se você continuar lendo, vai ver que o Senhor revela para ele que um espírito de engano se instalou no meio dos profetas. Então, a partir do momento em que você quer ouvir apenas o que você deseja ouvir, como o povo aqui queria ficar surdo, lá em Isaías que a gente leu, não queria ouvir o que os profetas tinham a dizer, nem o que os videntes tinham a mostrar, é isso que você acaba ouvindo, o que você quer ouvir. E às vezes o que você quer ouvir não é o que Deus quer falar com você. E Acabe se ferrou no final. Se você continuar lendo até o final do capítulo, você vê que ele se danou. Ele morreu na guerra. E ele morreu porque ele era um rei incrédulo. Ele não tinha intimidade com Deus. Ele deixou o luto se instalar e aprendeu a viver com o luto. Simplesmente deixou Jezabel que governasse Israel. É tanto que o povo se tornou idólatra e começou a adorar o deus Baal. Foi isso que aconteceu. Rei Acabe morreu porque queria ouvir o que era o seu bel prazer. O versículo 18 de Isaías 30, ele é algo tremendo, porque a gente vê que de tanta ignorância do ser humano, de tanta petulância, de tanta coisa ruim que a gente faz contra a presença de Deus, o Senhor ainda espera a gente. E o versículo 18 diz assim: contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Como são felizes todos os que nele esperam. Você está vendo aqui, ó? Começou dizendo que o povo era rebelde. Começou a dizer que o povo construiu um muro para separar entre eles e Deus. Um povo começou a fugir de Deus. E Deus fala aqui no 18 que ele espera o momento de ser bondoso. Aí tu me fala, como é que não tem como chorar na presença de Deus uma palavra dessa, com esse versículo? Depois de tudo que você fez, tendo consciência ou não, depois de todo o pecado que a gente cometeu e ainda comete dia a dia contra a presença de Deus, o Senhor ainda te espera. Quem está aqui desde o final, desde a virada do ano, está ouvindo que o pastor Raimundo está pregando muito sobre a questão da volta de Cristo. Isso é bom, porque a gente tem que despertar a igreja. A gente tem que acordar, porque Cristo está voltando. E ele vai voltar bem rapidinho. E se a gente tiver como esse povo, se a gente estiver desligado, se a gente estiver rebelde, se a gente não quiser ouvir o que o Senhor tem a falar, simplesmente Cristo volta e você nem percebe. Vai perceber porque vai causar um tumulto no mundo todo. Mas aí você ficou. E aí você sabe que você não vai para a glória mais. Você perdeu a sua chance que tinha. E até quando, eu pergunto, até quando o Senhor vai esperar para ser bondoso? Até quando a gente vai ter tempo de voltar para Deus? A gente falou muito semana passada sobre oração, na quinta-feira e no domingo com o pastor Raimundo, que ele pregou aqui. E a oração é crucial na vida do cristão porque é um relacionamento, é uma conversa. É por meio de oração que você fala com Deus e Deus fala com você por meio da palavra, por meio do Espírito Santo. Você já imaginou
chegar o final dos tempos, acontecer tudo o que está acontecendo, porque o mundo está um caos. O mundo está totalmente dividido. Esse vírus veio e simplesmente a gente se destruturou. A gente está vendo que Deus sim está mais perto. Mas a gente está vendo mesmo? Ou a gente está se fingindo de cego? Ah, não, é normal. Isso é normal, está acontecendo o que acontece todos os séculos. Todos os séculos vem alguma coisa que abala a economia do país, ou abala a população, acontece um motim, não sei. Será que a gente está vendo, ou a gente está se fazendo de cego? Ou a gente está se fazendo de surdo? O amor de muitos se esfriarão. É o que a palavra fala. Se esfriarão na volta de Cristo. E estão se esfriando. A gente está vendo cristãos que às vezes estão até dentro da igreja e a gente vê que ele não tem mais gozo de estar na presença de Deus. Ou já tiveram e não tem nem prazer de querer voltar. E basta eu e você ter que anunciar, ter que despertar. Porque, aliás, só tem a gente está tentando. A gente está todo dia indo aos pés da cruz, indo diante da presença de Deus, está tentando ouvir o que o Senhor tem a falar, está tentando ver o que o Senhor quer mostrar. E as pessoas que simplesmente se afastaram, elas não conseguem. E você acaba sendo um catalisador para fazer com que essas pessoas possam ouvir. Eu trabalhei com uma menina no Resolve Palmas, e ela já foi líder de jovens, já cantou no louvor, mas saiu da presença do Senhor. E até hoje ela nunca voltou. Eu sigo ela nas redes sociais, eu sei que ela nunca voltou. E ela antes, pelo que eu vi, né, de comentários da antiga igreja dela, era uma menina muito usada por Deus. E saiu porque se magoou. Se magoou, mas não se magoou com Deus, mas a culpa acabou indo para Deus. Ela se magoou com pessoas. Mas quem se responsabilizou com tudo foi Deus. Deus acabou sendo o culpado da história toda. Ela saiu da presença de Deus simplesmente porque ela se magoou com pessoas. Não faça isso. Não se deixe levar pelas situações ruins ou pelo que as pessoas façam de ruins com vocês. Deus, Ele é o único que te entende, de fato. Ele criou você, criou a sua personalidade, Ele compreende a sua dor, Ele compreende o seu luto. Mas se a gente se deixar levar pelas circunstâncias, a gente não permanece firme, não. A gente se esfria. E, de fato, não tem como viver uma vida normal depois que já experimentou a glória de Deus. Você pode até tentar, mas eu te garanto que você não vai conseguir viver, não. Se você já experimentou, de fato, a glória do Senhor, e você sabe que, de fato, esse é o momento de voltar aos pés da cruz e dizer: Senhor, me perdoa. Eis-me aqui, Deus. O tempo é hoje. O amanhã ele não existe. Existe num calendário que a gente criou fantasiosamente. Mas, na teoria, o amanhã nunca existiu. Porque quando chega amanhã, se torna o hoje. E o hoje que a gente está vivendo se torna o ontem. Então você percebe que o amanhã você não tem posse. Então, aproveite o hoje. Não seja como eu que ficava acordado até 23h59 para esperar da meia-noite chegar o dia de amanhã. Seja apenas uma pessoa que se arrependa hoje. Você só tem o hoje. Talvez você pode pisar daqui para fora, tá repreendido, Senhor, em nome de Jesus, e acontecer alguma coisa. A gente não sabe. Daqui para cá, nós somos como ovelhas no meio de um matadouro. E lobos estão ao redor o tempo todo. Para nos atacar, para nos ferir. E aí, eu te pergunto, e se hoje te pedirem a sua alma? Para onde é que você acha que você vai? Se você tem certeza que vai para a glória, amém. Aliás, o morrer para o crente é lucro. Mas se você não tem certeza, é só hoje que você tem para se consertar com Deus. E a palavra do Senhor que eu queria compartilhar com vocês era essa, irmãos. Bem curtinha, nada muito longo. Mas não sejam como essas pessoas, como esse povo, que se distanciou da presença de Deus e realmente se ausentou e não quis voltar. O Senhor uma hora vai voltar. A espera dele uma hora vai parar. E aí só tem agora.
Queria convidar o Ministério de Louvor para tocar uma musiquinha para a gente falar com o Senhor nesse momento. Talvez se você lembrou de alguma pessoa, você pode ficar em pé. Se você lembrou de alguma pessoa que não está nos caminhos do Senhor hoje, ore por ela. Ore pela vida dela. Você é um intercessor, Deus te deu esse poder de alcançar ela por meio da oração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Deus. Obrigado porque a sua graça nos alcançou. Obrigado pelo Senhor ter mandado o seu único filho, o seu filho unigênito para morrer em nosso lugar. Jesus Cristo, que viveu como homem, morreu, carregou sobre si todas as nossas dores. E hoje, Deus, a gente está aqui porque Ele nos alcançou. Não queremos ser rebeldes, não queremos ser um povo que não escuta a Tua voz, um povo que não vê a verdade. Ensina-nos, Deus, a ouvir, a ver, Pai, o que o Senhor quer mostrar para nós. Senhor, existem pessoas que nós conhecemos, sim, pessoas que uma vez estiveram na presença dos santos e desistiram, Senhor. E desistiram de estar na Tua presença porque se magoaram ou porque simplesmente o amor se esfriou e não quiseram mais buscar ao Senhor. E acabou que o culpado disso tudo, Deus, foi o Senhor. A gente acabou remetendo essa culpa ao Senhor, mas o Senhor não tem culpa de nada, porque o seu amor dura para sempre. A sua presença nos espera constantemente para que a gente possa voltar. E essas pessoas, Pai, que estão distantes dos teus caminhos, que hoje, através da nossa oração, através da nossa intercessão, venham ser, Pai, tocadas onde quer que elas estejam. Senhor Deus, começa no coração delas a mostrar o vazio que o Senhor deixou, a mostrar o quanto elas estão quebradas, o quanto elas estão trincadas, Deus. Elas estão trincadas porque não conseguem reter a Tua presença, porque não há o que reter da Tua presença, porque não há mais intimidade. Oh Deus, acende o fogo nelas, a paixão do primeiro amor, a paixão de estar na Tua presença, Deus, e de Te adorar, porque a Tua presença, Deus, é tudo para nós. A Tua presença traz uma alegria, por mais que as lutas venham, a Sua presença é a nossa força. Por mais que pessoas nos distraiam, a Tua presença é o nosso refrigério, é o nosso refúgio. É na Tua presença, Senhor, que nós sabemos o que é realmente prazer. E não é um prazer momentâneo, um prazer que bebidas e drogas conseguem preencher, ou apenas ficar, Pai, com pessoas, ou apenas nos reter em jogos, ou apenas distrair a nossa mente com coisas desse mundo que são momentâneas. A Tua presença é eterna, Deus. A Tua presença, o Teu prazer, a felicidade de estar em Ti é eterno. Não só aqui, mas vai ser eterno quando partimos daqui, Pai, para um lugar melhor, para um lugar onde a Tua presença vai ser como era no início de tudo, constante o tempo todo. Senhor Deus, toca nessas pessoas, reacende a chama sim, Deus, que se apagou, que elas sintam saudades, que elas possam de alguma maneira, Pai, tomar atitude de ir à igreja, Pai, ouvir a Tua palavra, e aquela palavra poder tocar ao coração, ou de alguma maneira, Pai, ouvir as ministrações por meio de nós que estamos aqui. Que a nossa vida venha a ser, Pai, exemplo para essas pessoas, para as pessoas que conheceram o Senhor e se afastaram, e para aquelas que não conhecem o Senhor ainda. Que a nossa vida venha a ser um testemunho diário. Usa-nos, Senhor. Nós somos a Tua boca.
Nós somos, Pai, os teus instrumentos. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Cante essa canção, meu irmão. Se derrame na presença do Senhor, porque essa presença é tudo. Oh, Jesus, o que tua glória fez com nós foi nos transformar em pessoas melhores. Pessoas, Pai, que são realmente renovadas. Nós somos novas criaturas. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na amiga ardente, mas peço que tua presença aumente, Senhor. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei onde o santo do santo. Eu não sei mais viver. se eu passar pelo fogo, E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua massa de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. tua glória, Senhor. Cante a tua glória. Glória, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Nós declaramos que tu és santo. Tu és santo, santo, santo. Quem já pisou Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. quem já pisou Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. tua glória, Senhor. A tua glória, Jesus. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor nos deu essa noite. Nós possamos, Pai, ter implantado ela em nossos corações e que não venhamos sair daqui os mesmos que entramos. Que essa palavra de alguma forma tenha ministrado a cada um de nós e que essa ministração não venha se reter apenas na gente, mas venha alcançar outras pessoas. Leva-nos, Deus, em segurança para nossas casas. Leva-nos, Deus, para um lugar de novo de intimidade daqui, para a Tua presença. Que o Senhor, Pai, cubra cada um de nós. Que o Senhor revista-nos da Tua glória. Que o Senhor nos dê a paz de Deus que excede a todo entendimento. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço, Deus. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Estão liberados. Glória a Deus.